Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite. Chegamos então ao sábado, dia 28 de outubro, exatamente 9 horas da noite. Final de semana, como de costume, a gente dá uma flexibilizada um pouco no nosso horário, saindo um pouco daquele horário tradicional das 6 horas da manhã. Então hoje aqui fazendo uma live nesse horário da noite, e estamos aqui então para a nossa live número 58. São 58 dias seguidos fazendo lives aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal, e hoje não vai ser diferente. Eu tenho costumado fazer aos finais de semana alguns temas mais abertos, mais flexíveis, que não são muito em formato de aula, né, por assim dizer. Não tem algum tema mais técnico de ensinamento. Até inclusive falando nisso, eu já conversei com o pessoal, costumo dar os recados no final da live, hoje eu vou dar no início, conversando com o pessoal que está presente ali nas lives das 6 da manhã e também para quem assistiu a live gravada, que especificamente nessa segunda e nessa terça-feira dessa semana, devido a mais uma virada de mês que teremos agora, né, muito em breve aqui para novembro, a gente vai fazer duas lives específicas falando sobre construção de hábitos, né, foco, disciplina, como estruturar ali para que a gente possa ter constância, né. Vou compartilhar um pouquinho também da minha experiência que está sendo de construir esse hábito de fazer lives diárias, sendo que era um dos maiores medos, né, da minha vida, construir hábitos de a gente poder treinar, cuidar da nossa saúde. Então a gente vai abordar muito esses temas segunda e terça-feira, dia 30 e 31. Então já fica o convite aqui para quem quiser estar presente ou assistir depois a gravação das lives, né? Porém, final de semana a gente dá uma flexibilizada no sentido de trazer temas mais reflexivos, de trocar ideia realmente. Às vezes vem aqueles insights sobre alguns assuntos pertinentes, para que também a gente possa nos tornar pessoas melhores e que a gente aplique também no nosso dia a dia. E do que a gente vai falar hoje? Eu coloquei aqui como tema, né, acabando de uma vez com a fuga da realidade. Eu coloquei como tema aqui da nossa live de hoje, né? Então, por que eu resolvi falar disso, né? Existe por aí, hoje em dia, principalmente você vê muito assim nesses gurus da internet, né, do desenvolvimento pessoal, existe às vezes um estímulo para que você fique jogando confete no teu ego. Não é falado diretamente assim, não é falado abertamente assim, mas existe um fetiche de uma busca de realização de sonhos daqueles que tu só fica olhando para ti, tu só fica valorizando o teu umbigo, que no fim das contas tu vai indo de objetivo em objetivo e aquilo ali nunca dá conta de te realizar, porque tu tá sempre olhando para os outros, para quem tem mais, para quem tá um passo acima de ti, e tá sempre naquela busca incessante de chegar em lugar nenhum, que nem um cachorro que fica correndo atrás da roda da moto. Mas aquele fetiche, aquela ilusão mantém a pessoa de pé, mas ao mesmo tempo ela se mantém de pé como se fosse uma grande dormência, como se fosse um zumbi que todo dia tá ali motivado por algo que ela jamais alcança, porque ela está sempre vivendo um futuro, desejando um futuro melhor, um futuro maior, e assim ela esquece de valorizar o momento presente. Esse é o tipo de jogar confete no ego, e hoje a gente vai acabar isso de uma vez por todas, né? Então, para isso eu quero trazer um tema que esses dias foi abordado numa das lives que eu falava sobre a liberdade. E aí eu estava contando ali sobre uma experiência que eu tive com um dos meus clientes, onde ele contava ali uma experiência, né, sobre onde ele acreditava, por assim dizer, naquele momento, de que ele era uma pessoa muito livre, né, porque ele tinha alcançado ali um verdadeiro sucesso profissional, uma verdadeira prosperidade financeira. De fato ele tinha alcançado isso, e naquele momento ele se dizia ser uma pessoa livre porque ele podia fazer o que ele quisesse da vida. Essa era a crença central nele. E ao mesmo tempo em que ele falava isso, paradoxalmente ele dizia que algumas coisas que ele estava se arrependendo na vida dele, algumas coisas que ele estava se envolvendo na vida dele, estava deixando realmente ele com um peso na consciência, né, por cometer alguns atos dos quais ele não queria cometer. Óbvio, ele estava num casamento e ele estava se envolvendo em questões extraconjugais, dizendo que aquilo ali era porque as coisas chegavam para ele com muita facilidade.
devido ao status, devido a onde ele havia chegado, as coisas estavam vindo com uma certa facilidade para ele, ao ponto de que então ele não podia negar, né? Porque na roda dos amigos todo mundo aplaudia aquilo ali, né? Então no mundo em que ele vivia, todo mundo glamourizava isso, achava isso uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo existia um vazio, existia uma certa dor ali nele que dizia dentro da sua consciência, dentro daquilo que ele acreditava ser moral, que aquilo ali é errado, que aquilo ali ia acabar trazendo grandes consequências, né, desastrosas na vida dele, por assim dizer. E aí eu contei naquela live que óbvio que a gente fez um trabalho para poder ajudar de uma forma que ele conseguisse olhar para essas coisas de outra forma, inclusive relacionado à própria liberdade da qual ele estava entendendo como sendo liberdade, né? Porque ao mesmo tempo em que ele dizia que ele tinha a liberdade para ele, porque ele podia escolher, porque ele podia fazer o que ele quisesse, por outro lado, de um outro lado, ele estava narrando uma história onde ele não tinha uma escolha, como se ele estivesse tendo que fazer aquilo ali, porque aquilo ali era o que as pessoas diziam que era o mais bonito. E na verdade ele não queria fazer aquilo ali. Onde que está a liberdade no momento desse, onde tu não consegue negar aquilo que tu não quer fazer, onde tu faz algo que tu faz porque tu tem que fazer e não porque tu escolhe fazer de um jeito diferente? Onde que existe liberdade nisso tudo? E aí, obviamente, a gente foi trabalhando no processo de um modo que ele olhasse para aquilo ali de um outro modo, para que ele pudesse fazer escolhas, inclusive das coisas que ele não quisesse fazer, né? Das coisas que ele deveria abdicar, né? Abrir mão, inclusive, de algumas facilidades, né? Foi totalmente invertido uma crença sobre o que é liberdade, que até então, naquele momento, ele só enxergava como algo que ele queria fazer, né? As coisas que ele queria fazer e que ele podia fazer o tempo inteiro. Então, isso foi modificado e a gente chegou num bom resultado, que até hoje, quando a gente se vê, a gente ri e brinca muito, que ele fala que foi salvo praticamente o casamento dele por causa dessa mudança de mentalidade. Agora, ao mesmo tempo em que eu contei essa história, teve pessoas que vieram depois ali comentar comigo, no sentido assim, tipo, poxa, eu estava ajudando, acolhendo uma pessoa que estava cometendo algum tipo de erro, né? Eu falo tanto de virtude, falo de moral, e ali como se eu estivesse passando a mão na cabeça de alguém que estava errando. Porque às vezes aqui eu tenho aquela coisa de acolher, às vezes eu tenho aquela coisa de sacudir, mas isso é o que eu chamo de harmonização dos contrários. Só que o que a gente precisa olhar para fazer, para poder entender um pouco o que ocorre por trás disso daqui, né? Não é uma coisa do tipo assim, olha, tá fazendo porque convém, uma hora acaba acolhendo, outra hora acaba sacudindo, o que é? Eu não estou conseguindo entender muito bem isso. Por trás dessa harmonização dos contrários que eu falo, que é um momento de acolher, é um momento às vezes de dar bronca, de sacudir, ou às vezes eu trago o exemplo, né, do mundo material concreto e às vezes aquele mundo imaterial, que são os conceitos que a gente cria dentro da nossa cabeça. Por trás disso existe um motivo, né, para usar formas diferentes de comunicação. E aí isso explica por que às vezes é um momento de acolher uma pessoa que às vezes está cometendo um erro grave, e às vezes é um momento de dar um sacode, de falar de uma forma mais dura com alguém que às vezes está até querendo ser bonzinho. Ora, o que a gente precisa olhar por detrás disso? A gente precisa olhar onde está a intenção daquela pessoa. Nesse caso concreto que eu estava falando do meu cliente, ele estava cometendo um erro grave, um erro moral, porém ele estava com uma intenção verdadeira de sair daquilo ali. Ele estava realmente com o coração arrependido e perdido, sem saber muito bem como se ordenar no mundo. Ora, por que eu vou olhar para um caso desse e vou ficar apontando o dedo e eu vou ficar sacudindo essa pessoa? Essa pessoa naquele momento ela precisa de um acolhimento. Por quê? Porque por mais que ela estivesse cometendo erro, existia um desejo dentro dele de começar a fazer as coisas certas, né? Então, se nesse momento eu começo a apontar o dedo, julgar e atirar pedra nele, aí pronto, aí a única esperança que ele tinha de poder ser uma pessoa melhor vai por água abaixo. Aí simplesmente ele joga tudo pro alto, né? Ou então eu começar a querer enquadrar aquele cara na virtude, na moral, de dizer para ele que ele estava sendo um sujeito imoral. Qual é a possibilidade dessa pessoa mudar se eu estou ali julgando e atirando pedra? Ele vai olhar para ele e vai se sentir um sujeito mais sujo do que ele estava se sentindo. Então, naquele momento, era melhor acolher e conseguir encontrar um novo caminho. Diferente, de às vezes, aquela pessoa que quer ser totalmente boazinha ali, que quer ser um agradador, mas no fim das contas ela está só querendo segundas intenções, ela está olhando para algo que não é tão bom. Então, eu estava falando disso por quê? Porque
quando a gente olha para essa coisa de que da intenção que existe por trás, vem à tona o que eu quero trazer na nossa live de hoje, que é essa coisa do paradoxo da liberdade, né? A liberdade, às vezes, entre aquilo que eu acho que é fazer aquilo que eu quero e aquilo que eu bem entendo, ou a verdadeira liberdade que eu chamo que é de escolher o bem, escolher o melhor a todo instante, né? Então, o que entra aqui? A pessoa, ela só vai mudar se ela quiser, ela não vai mudar porque eu estou acolhendo ou porque eu estou sacudindo, porque no fim das contas existe algo que a gente não consegue obrigar ninguém, que é a liberdade que a pessoa tem de fazer a escolha. No fim das contas era ele quem fazia aquela escolha, né? Agora, o que vem de elemento importante nisso daí quando eu estou fazendo esse link com a liberdade? É essa palavrinha que eu trouxe aqui para vocês e que é, muitas vezes, o motivo das pessoas estarem fugindo de uma realidade concreta, que se chama obrigação. Essa palavra obrigação, muitas vezes, ela é vista como um verdadeiro fatalismo, né? Ah, então já que eu sou obrigado, eu vou fazer. E ela acaba vindo como se fosse um fardo, como se fosse um peso. Quando, na verdade, essa palavrinha é uma palavrinha que realmente nos instala verdadeiramente na realidade. É uma palavrinha que diz: a obrigação é uma ligação da gente a algo ou a alguém. É muito bom quando a gente tem obrigações, né? A obrigação não deveria jamais ser visto como algo ruim, como algo nocivo, como algo chato, né? Muitas pessoas, eu só vou fazer porque eu sou obrigado. Ora, é justamente a tua obrigação que te dá essa liberdade de escolher o tempo inteiro, essa liberdade verdadeira, não essa liberdade desse fetiche de achar, eu posso ser o que eu quiser da minha vida, mas eu não faço por onde. No mundo concreto, eu tô ali fazendo muito meia boca aquilo que é do meu compromisso e eu tô deixando a minha obrigação de lado, sendo que a obrigação sim é que nos dá essa liberdade de escolher o tempo inteiro. Eu estou diante de uma obrigação, eu estou diante de uma responsabilidade com o filho, eu estou diante de uma responsabilidade no meu trabalho, eu estou diante de uma responsabilidade com a pessoa que eu estou casado, que eu estou namorando, eu estou diante das minhas obrigações. Ali eu tenho a verdadeira liberdade de escolher. Escolher o quê? Ora, escolher fazer o melhor, entregar o meu melhor naquele instante, ou negar aquela obrigação, ou fazer mal feito, ou fazer só porque os outros estão olhando, entregar aquilo que não é tão concreto, entregar aquilo que não é o melhor de mim. Isso é que existe, que faz essa confusão. Obrigação não é você dever fazer algo, não é quando você deve fazer algo. Obrigação é quando você deve escolher algo, quando você deve escolher pelo bem, escolher pelo melhor. É só assim que a gente consegue trazer o elemento da vocação, né? Porque a gente sai dessa coisa abstrata, né? Dessa coisa dos sonhos, né? A vocação, ela está aberta para todos nós, mas ela não reside nesse mundo abstrato. Ela não reside nesse mundo dos sonhos, né? Mas então o Machado está falando aqui justamente o contrário do que todos os coaches falam por aí, que a gente deve buscar os nossos sonhos. Como que fica então os meus sonhos? Vamos fazer o seguinte: deixa os sonhos para quando tu estiver dormindo, quando tu estiver lá com os olhinhos fechados na tua cama, aí tu sonha à vontade, mas depois que tu abre os olhos, vive a tua vida real, concreta. E como que tu pode viver isso da melhor forma? Escolhendo fazer bem feito as tuas obrigações. Por que acontece da maioria dos seres humanos detestarem tanto essa coisa da obrigação, né? Por que os seres humanos detestam tanto essa obrigação? É óbvio, porque quando tu sai da tua obrigação, tu entra no mundo abstrato, no mundo do fetiche, no mundo do quem me dera. Quem me dera se eu fosse, quem me dera fosse rico, quem me dera fosse pobre, quem me dera fosse bonito, quem me dera fosse feio, quem me dera eu arrumasse um Rodrigo Hilbert, quem me dera eu arrumasse uma Fernanda Lima. E aí tu vive nesse mundo de ilusões, nesse mundo de sonhos, nesse mundo abstrato do quem me dera fosse isso, quem me dera fosse aquilo, e dessa forma tu foge da tua obrigação. Óbvio que é muito bom, é muito comum as pessoas detestarem essa obrigação, porque o detestar essa obrigação é que mantém ela nesse mundo de ilusão, nesse mundo abstrato. E aí olha o que acontece. Quando eu vivo nesse mundo de ilusão abstrato, do tipo, quem me dera eu tivesse o casamento dos sonhos, quem me dera eu tivesse uma conta bancária recheada, quem me dera eu tivesse no trabalho dos meus sonhos, eu vivo instalado nesse fetiche o tempo todo e eu não consigo olhar para a realidade concreta. E aí, se eu não olho para a minha realidade concreta, eu tenho um ganho. Qual é o ganho? Eu fujo de frustrações psicológicas.
Se eu detesto o meu mundo real, o meu mundo concreto, se eu detesto o momento presente da minha vida, eu não estou encarando ele, eu estou o tempo todo conseguindo dar fuga para as frustrações psicológicas. Aquilo que eu idealizo que não está acontecendo, eu não estou olhando para aquilo ali. Eu estou o tempo fugindo, eu estou o tempo todo com a minha cabeça lá no mundo da lua, naquilo que eu gostaria, ou olhando para a vida dos outros, para a vida perfeita dos outros, e eu não encaro a minha do jeito que eu deveria encarar, que é cumprindo as minhas obrigações. Só que onde é que está a grande armadilha nisso? Presta atenção, isso aqui tu vai levar para a tua vida. Presta atenção, isso aqui é muito importante, isso aqui vai valer a live, todas as 60 lives que eu já fiz. Quando eu fico evitando frustrações psicológicas, eu até consigo ganhar isso no meu dia a dia, mas lá no longo prazo, eu olho para trás, para a minha vida, que eu tanto evitei frustrações psicológicas, e eu alcanço a maior de todas as frustrações, que se chama frustração biográfica. É quando eu olho para trás e digo, quem foi que viveu essa vida que não fui eu? Onde eu estava que eu não estava vivendo a realidade concreta? Onde eu estava que eu não estava cumprindo a minha obrigação do dia a dia? Ora, onde tu estava? Tu estava nesse mundo abstrato, nesse mundo ilusório daquelas pessoas que vêm aqui cumprir um grande desserviço. Quer dizer, você pode ser o que você quiser. É óbvio que dá para ser o que a gente quiser, mas não é assim olhar para aquilo ali, querer e pronto, e acabou. Precisa ser construído tudo que a gente quer dentro do mundo concreto. E digo mais, às vezes pode não dar, tá? Às vezes pode não dar, não é muito bem como a música da Xuxa falava, né? Tudo pode ser, se quiser será, só basta acreditar que o cara lá de cima vai me dar. Experimenta viver a vida desse jeito e não fazer, não cumprir tuas obrigações no dia a dia para tu ver, para tu depois chegar e dizer que a Xuxa te enganou. É isso que tu vai chegar. É essa conclusão que tu vai chegar no fim das contas. A Xuxa me enganou porque ela me prometeu uma coisa e não é bem assim. Só que tu não é mais uma criança que fica escutando a música da Xuxa. Tu já é um adulto que já deveria saber que a vida se articula dentro da tua obrigação, dentro do teu dia a dia, fazendo o que precisa ser bem feito. Então o convite de hoje é que a gente abrace as nossas obrigações, que a gente olhe para a nossa circunstância concreta e faça o nosso melhor com base naquilo que a vida está nos trazendo, com base naquilo que a gente está vivendo no dia a dia. E pare com essa ilusão, né? Eu estava contando ontem para um casal de amigos sobre um meme que eu vi na internet, que eu acho maravilhoso esse meme, né? Quando eu falo desse meme, as pessoas ficam, poxa, mas parece que isso é paradoxal, parece que isso é tão diferente do que tu trabalhas. Não, o que eu busco aqui não é essa ilusão. É uma busca por uma vida melhor, sim, uma busca de realização dos sonhos, só que se eu faço isso esquecendo do meu momento presente, esquecendo que é aqui no nosso dia a dia, fazendo o nosso melhor, que a gente tem alguma chance de poder evoluir, de se desenvolver, eu viro numa vida o tempo todo de sonhos. Por isso que eu troquei essa palavra sonho, mas algumas lives atrás eu estava falando sobre uma estrutura dos personagens, né, que é o roteirista, o personagem e o crítico, né? Em um dado momento essa estrutura chamava o roteirista de sonhador. Eu fiz propositalmente a troca desse nome, justamente porque já virou uma distorção o que é sonho, né? As pessoas estão distorcendo o que é sonho. Elas acham que sonho é viver uma abstração, algo que está totalmente distante, onde a minha cabeça vive num futuro que talvez nunca vai chegar e eu esqueço do único presente que eu tenho na minha vida, que o nome é presente, que é viver o meu dia a dia. E viver o nosso dia a dia é fazer uma escolha bem feita em cumprir as nossas obrigações. O que eu desejo que você saia dessa live é fazendo uma grande ressignificação sobre o que é a palavra obrigação, que a gente ame as nossas obrigações no nosso dia a dia, que a gente se abrace nessas obrigações que a gente tem no dia a dia, que a gente não fique como uma criança achando que obrigação é uma coisa ruim. É óbvio que uma criança, para ela não vai interferir se ela gosta ou não gosta de obrigação, porque sempre tem um adulto fazendo as coisas para ela. Ela não precisa de obrigação. Ela tem quem dá na boca dela para comer, ela tem quem compre as coisas que ela precisa. Mas na vida adulta a gente precisa amar as nossas obrigações. É só isso que traz a verdadeira liberdade.
a liberdade de escolher o bem o tempo todo. Liberdade, volto a dizer, não é fazer o que a gente quer fazer na vida. Liberdade é a gente escolher bem feito o que a gente precisa fazer na vida. Essa é a única das liberdades. Essa é a liberdade que não ferra com a nossa biografia, que vai fazer com que a gente chegue num ponto da vida e olhe para trás e diga: eu que escrevi isso aí, eu que peguei a caneta e escrevi no papel o que era essa vida, porque no meu dia a dia eu fiz as melhores escolhas, eu escolhi o bem o tempo todo e eu não fiquei numa viagemzinha abstrata do quem me dera, quem me dera eu ganhasse na Mega Sena. Vamos parar com essa palhaçada. A gente precisa estar instalado na realidade. A maior de todas as liberdades é estar instalado na nossa realidade, vivendo essa vida concreta, entregando o nosso melhor a cada dia. É só assim que a gente constrói algo substancial, é só assim que a gente constrói algo que vale a pena ser escrito. E aí a gente para de fugir das frustrações psicológicas, porque quando a gente está instalado na realidade, a gente pode sim errar, a gente está passivo de erros, mas esse erro que a gente evita evita essas frustrações psicológicas. Por outro lado, a gente sai dessas fantasias do mundo abstrato e constrói uma biografia de verdade. A gente não frustra a nossa biografia. A nossa biografia ela só é frustrada quando a gente não vive a vida que é nossa. Quando a gente não está diante de um trabalho e não está fazendo o nosso melhor. Quando a gente está diante do nosso filho e está ficando ali no celular o tempo todo sem dar atenção para o menino ou para a menina. Quando a gente está brincando com os nossos petzinhos ali e está de fato envolvido ali fazendo o melhor. Não sonhando, eu tenho ali o meu cachorrinho ali, mas eu estou sonhando que, poxa, que pena que eu não tenho 3, né? Eu gostaria de ter condição de ter 3. Poxa, se é um que tu tem, dá o melhor para aquele um. Se os teus filhos a mesma coisa, né? Então, as nossas relações. Então, a gente está o tempo todo se relacionando, mas está pensando em coisas. Isso não é viver a nossa obrigação da maneira que precisa ser. Somente quando a gente tem essa liberdade é que a gente conquista a felicidade verdadeira. Eu não gosto muito dessas filosofias de o que é a vida, o que é a felicidade, quem sou eu para ficar definindo essas coisas, né? Agora, se fosse me perguntar na minha humilde opinião o que é a verdadeira felicidade, para mim a verdadeira felicidade é estarmos no momento presente fazendo o melhor que a gente pode. Não existe como ficar pensando em preocupações psicológicas, só não estou falando das preocupações realmente concretas do nosso dia a dia, mas não existe como eu ficar criando viagenzinhas na minha cabeça, medos tolos ou desejo de um controle inexistente, se eu estou de fato vivendo o momento presente. Se eu estou de fato vivendo o momento presente, entregando o meu melhor e eu não estou preso nesse mundo das ideias, nesse mundo da abstração, a vida se torna incrível, a vida se torna uma delícia, é um tesão de viver. Por que uma pessoa fica apertando soneca o tempo todo, exceto que ela realmente está cansada, às vezes fisicamente, mas normalmente a pessoa ela deseja ficar mais tempo na cama e fica ali colocando soneca o tempo todo para poder despertar um pouco mais, é porque ela não acordou ainda para a vida concreta, ela prefere ficar na cama sonhando com as abstrações dela, com o mundo que ela não tem, mas ela deseja ter, e óbvio, aí é muito melhor ficar na cama do que sair na cama, porque se eu saio na cama com a intenção realmente de cumprir a minha obrigação da melhor forma possível, a vida se torna um tesão, a vida se torna uma delícia de se viver. Aí é bom acordar cedo, aí é bom ir para academia, aí é bom fazer o que precisa ser feito, porque de fato eu estou ali cumprindo as minhas obrigações. Tá bom, pessoal? Então essa hoje foi meio que uma live de chacoalhada, mas quem chegou depois eu aconselho que assista desde o começo para pegar todo o contexto do que eu estava falando ali. E eu desejo que tenha feito muito sentido para vocês. Vou fazer um pedido novamente, compartilhe essa live com mais pessoas, leva adiante isso se vocês consideram que foi um bem, que valeu a pena, leve mais adiante para outras pessoas para que elas possam também se beneficiar disso e sair desses fetichezinhos. Agora eu estava lembrando, às vezes eu abro uns parênteses aqui e não fecho, né? Eu estava contando sobre o meme, né? E depois algumas pessoas vão perguntar, tu começou a história do meme e não terminou. E aí eu contava a história, esse meme ontem pro casal de amigos que a gente saiu ontem para jantar, e aí eu tava falando que o meme falava sobre o patinho que queria virar astronauta, né? Aí tava ali a mamãe pata e o patinho filha, e o patinho, né, nos quadrinhos ali dizia:
mãe, eu tenho um sonho, eu quero ser astronauta. E aí a mãe dele, com todo o amor do mundo, dizia, não, meu filho, é que assim, é até legal esse teu sonho, só que não dá para, patos não são astronautas, então não vai dar. E aí ele fala no outro quadrinho, mas mãe, não é verdade que tudo que eu quiser e acreditar eu posso ser? E aí a mãe pato olha para ele e diz assim, não. E assim acaba a história. É muito tosca, mas eu achei muito engraçado e muito vida real. Mas simplesmente não dá. Ou seja, não dá para um pato virar astronauta. Da mesma forma que tem muitos fetiches que a gente tem na nossa vida que não dá, principalmente se eu não estou construindo no meu dia a dia. Não adianta eu querer correr 100 metros em 9 segundos. Eu posso até... É até uma possibilidade humana, sim, porque tem o Usain Bolt que foi lá e fez. O meu querer dar conta de desejar correr 100 metros em 9 segundos, sim, mas a pergunta é, eu consigo? Não, eu não consigo, a minha realidade concreta não é de um cara que vai correr 100 metros em 9 segundos, poxa, então por que eu vou ficar com isso na minha cabeça o tempo todo? Óbvio que eu estou trazendo aqui um caso exagerado, mas a gente pode levar isso para o nosso dia a dia, então que a gente seja às vezes um pouco mais essa mamãe pata que olha para as coisas, não dá, é simples assim, não dá, tem coisas que não dá, então se tu quiser realmente, tu vai construir, mas onde é que tu vai construir? Não é na tua cabecinha, nessas ilusõezinhas, é no mundo concreto, e o mundo concreto é a viver o nosso presente da melhor forma, entregando o nosso melhor, que aí quando tu começa a fazer isso, bicho, deixa eu te dizer uma coisa, tu até para com esses desejozinhos, essas ilusõezinhas do futuro, tu para de se comparar com o outro, tu para de querer viver a vida do outro, porque a tua já tá boa, tu tá de fato vivendo. Essa é a sacada e a dica que eu deixo para vocês aqui de hoje, tá bom, pessoal? Assim encerramos então a nossa live número 58. Um grande abraço a todos que estiveram presentes, grande Tiagão e Vânia aí presentes na área, chegaram aí também na finaleira. Giza Machado, grande beijo, obrigado pela presença. Dona Salete de volta aqui, que bom ter a senhora de volta aqui. Minha cliente querida Vanessa Berto, direto de Criciúma, Santa Catarina. Grande nutricionista Franzolin também presente na área, Rose Valentim, Tiana Knebel, Cláudia Ramos, o Cândido das Chagas e a Dani Klaus, todos presentes aí na área também hoje nessa nossa live número 58. Muito obrigado de coração mais uma vez pela presença de vocês, pessoal. Amanhã nos vemos aqui, se Deus quiser, num horário também flexível que eu não sei ainda qual é, para a nossa live número 59. Lembrando que na segunda e terça-feira teremos nossa live no horário tradicional das 6 da manhã, falando exclusivamente sobre construção de hábitos, sobre constância, sobre desenvolvimento de hábitos na nossa vida. Serão 2 lives, onde na última da terça-feira eu vou dar um presente para vocês, que é uma ferramenta para que vocês possam utilizar no mês de novembro para a construção de novos hábitos. Então já vai botando aí no papel o que vocês querem desenvolver, quais são os hábitos que vocês querem aplicar na vida de vocês, e eu assumo um compromisso, quem estiver presente na live na terça-feira, me mandar um direct ali, depois eu vou estar enviando essa ferramenta para vocês, que pode ser um grande auxiliar na construção desses hábitos. Tá bom, pessoal? Dados os recados, então por hoje é só, um ótimo final de sábado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.